Pessoal, mais um vídeo sobre teoria. E hoje nós não iremos falar sobre forças. Hoje nós vamos falar sobre movimento uniforme. Como eu tinha dito naquele primeiro vídeo de introdução, para essa segunda parte da matéria para P2, nós temos 3 tópicos principais. Vetor, mas não que vá cair uma questão de vetor como na P1. Mas o aprendizado, o ensino de vetor é fundamental para que vocês entendam forças, que é o nosso segundo tópico, e o nosso terceiro tópico, que é movimento. Já falei sobre vetor, já falei sobre força, e hoje nós vamos começar a falar sobre movimentos. Quando eu falo sobre movimento, a primeira coisa que precisa vir à minha cabeça é velocidade. Por exemplo, você está sentado agora assistindo o vídeo. Quando você levanta e vai até a cozinha beber um copo de água, quando você está realizando esse movimento, existe uma grandeza física que faz parte desse movimento, que é a famosa velocidade. Pensei em movimento, eu penso em velocidade. Imaginem o seguinte, que eu vou de São Paulo para o Rio de Janeiro a uma velocidade constante. Eu vou a uma velocidade média de 100 km por hora. O que isso significa? Que eu somei todas as minhas velocidades de São Paulo ao Rio de Janeiro e fiz uma média entre elas. E essa média deu 100 km por hora. Quando eu tenho essa média, quando eu digo que eu conseguir manter um padrão, por exemplo, que eu mantinha minha velocidade entre 99, 100, 103, 98, 102, 101, eu consegui manter a minha velocidade constante. Eu andei com ela constantemente em um deslocamento em um determinado tempo. Quando eu tenho essa característica de velocidade, eu tenho um movimento e nesse movimento a minha velocidade ela se mantém constante, ela se mantém média, eu digo que eu tenho um movimento uniforme. Observa como as palavras elas se entrelaçam. Eu disse que eu tenho uma velocidade constante, ou seja, é algo que se mantém. Eu disse que ela foi média, também é algo que se mantém. E o nome do movimento é movimento uniforme. Então, quando eu falo em movimento uniforme, eu penso em velocidade constante. E por que a outra característica é aceleração constante? Vamos pensar no mundo ideal? Meu mundo ideal é o seguinte. Eu entrei no carro. Quando eu entro no carro, eu ligo o carro e eu acelero aquele carro. Vamos considerar que eu acelerei até a minha velocidade de 100 km por hora e quando chegou no meu 100 km por hora, eu não precisei acelerar mais. Eu simplesmente consegui manter aquela velocidade que eu estava. Então, quando eu consigo manter a minha velocidade constante, pensa sempre no carro. Então, eu não preciso mais acelerar. Então, a minha aceleração é 0. Por isso que essas duas são as minhas principais características do meu movimento uniforme. Velocidade constante e aceleração igual a 0. E aí, se eu estou falando de física e matemática, obviamente, eu tenho uma fórmula para definir esse movimento. Que fórmula é essa? Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, que acaba sendo a mesma coisa que essa fórmula. Então, observem, gravem, aprendam essa daqui, porque é a mais usual. Como tudo na vida, se eu disse que velocidade é uma grandeza desse movimento e é uma grandeza vetorial, eu tenho unidades padrão para
essa grandeza. Quando a nossa unidade padrão, de acordo com o sistema internacional, o sistema SI, para espaço S é o metro. Para velocidade é metros por segundo. Para o tempo é em segundos. Isso aqui é o que vocês precisam sempre ter. Na maioria das questões, ele vai dizer para você: dê minha velocidade em velocidade média, ou em metros por segundo, ou dê a minha velocidade em quilômetros por hora. Mas se caso ele não dê, ele não te peça, me dê em metros por segundo ou quilômetros por hora, vocês precisam transformar em metros por segundo. Descoberta a unidade, vão ter situações que vocês vão precisar passar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora. E aí eu uso essa relação. Exemplo, eu tenho que ele me deu 10 quilômetros por hora e eu quero passar isso para metros por segundo. Eu vou pegar 10 dividido para 3,6. Vai me dar um valor X qualquer. Eu tenho 10 metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora. Pego 10 e multiplico por 3,6. Isso vai me dar 36 quilômetros. Eita! 36 quilômetros por hora. Então, isso aqui é muito importante estar na cabeça de vocês, porque isso facilita muito a vida. Sobre movimento uniforme, a princípio, é essa introdução que vocês precisam ter em mente. O que é o movimento? Como vocês vão ver isso conforme os exemplos que eu dei nas listas? Nas listas está bem explicado como vocês vão usar as fórmulas. Eu consigo explicar muito bem a maneira como vocês vão usar isso de acordo com o plano cartesiano. Lembra, todo vídeo eu tenho batido muito na tecla com vocês, a importância de saber o plano cartesiano. Ele ajuda quem é positivo, quem é negativo, quem tem que decompor e quem não tem. Então, para movimento, assim como para força e assim como para vetor, saber usar o plano cartesiano também é muito importante.